Continuamos aqui com a nossa disciplina de Direito do Trabalho, vamos dar continuidade à disciplina. Já tivemos as aulas iniciais que trataram das questões introdutórias da disciplina Direito do Trabalho. Terminamos falando acerca dos princípios da principiologia que rege o direito do trabalho e temos uma novidade agora, uma novidade que é realidade. Havia toda a expectativa e era certo que a legislação, a reforma trabalhista seria objeto de promulgação e assim foi. Sem muita resistência, sem muito debate, são as críticas que são feitas à reforma trabalhista, a falta de um debate mais aprofundado e um debate que se fazia necessário para alguns críticos, para a maioria deles, na verdade, porque essa reforma trouxe uma profunda modificação no direito do trabalho. Na verdade, os alicerces, a estrutura do direito do trabalho ganha uma nova feição no nosso país a partir da reforma trabalhista. Lei número 13.467 de 2017. Então, temos que falar já da lei, a lei que está promulgada e cuja vigência se dará no dia 11 de novembro próximo, deste ano de 2017. 120 dias de vacatio legis. Por enquanto, os concursos que estão em andamento não cobram a reforma trabalhista. Nós já tivemos aqui a oportunidade de falar da reforma, não propriamente analisar as suas regras específicas, mas tivemos a oportunidade de falar da reforma. E agora, nas próximas aulas, a partir dessa aula, já vou introduzir, de acordo com a temática, os novos artigos, as alterações trazidas pela reforma trabalhista, que são muitas, são inúmeras. Mais de 100 dispositivos da atual CLT receberam modificações. A CLT recebeu diversos acréscimos, novos institutos foram trazidos. Sem viés ideológico, pessoal, que nós temos que fazer uma análise técnica, mas é certo que essa reforma trabalhista ela tem uma feição empresarial, no sentido de que é uma reforma que flexibiliza a legislação trabalhista como nunca antes visto no nosso país. Certo que no governo de Fernando Henrique Cardoso, algumas iniciativas legislativas implicaram a flexibilização da legislação do trabalho, mas nunca com essa profundidade, com a profundidade atual. E a aula de hoje é uma aula muito importante porque ela vai debater alguns institutos bastante polêmicos que causam bastante cisânia doutrinária e jurisprudencial. E é exatamente a flexibilização. E também vamos discutir o conceito e a diferença entre flexibilização e desregulamentação do direito do trabalho. Vamos falar sobre a renúncia, vamos falar sobre a transação e nas aulas mais adiante vamos tratar aí sim, começar a analisar a figura do empregado e da relação empregatícia. São os próximos passos da nossa disciplina. Em um primeiro momento, vamos falar sobre flexibilização. Como eu disse, é possível dizer com muita tranquilidade que essa nova legislação trabalhista, a reforma trabalhista, flexibiliza o direito do trabalho. Ou seja, cria meios, principalmente a negociação coletiva, para reduzir direitos trabalhistas, para tornar menos rígido os aspectos que permeiam a relação jurídica de direito material do trabalho. Podemos
flexibilizar mediante, por intermédio de um acordo individual de trabalho, o que esbarra sempre no caráter de hipossuficiência jurídica da figura do trabalhador, da figura do empregado na relação empregatícia. Por isso, é sempre mais difícil e há sempre uma insegurança jurídica maior quando o acordo individual de trabalho, pautado na autonomia da vontade, pautado no império contratual, o império dos contratos, que são cânones de um direito liberal, por conta do caráter de indisponibilidade das normas trabalhistas, por conta do caráter de irrenunciabilidade que caracteriza o direito do trabalho, há maior dificuldade em alterar certas condições por meio de uma negociação direta entre patrão e empregado. Por sua vez, quando analisamos essa flexibilização, essa possível flexibilização por intermédio dos instrumentos negociais coletivos, resultado da negociação coletiva, me refiro ao acordo coletivo de trabalho e à convenção coletiva de trabalho, nestes casos é mais facilitada a defesa da possibilidade de flexibilização, porque a negociação se dá entre entes coletivos ou entre o sindicato profissional e a empresa. Então, quando o sindicato profissional e econômico celebram uma convenção coletiva do trabalho, há uma equivalência das forças dos sujeitos negociantes, que negociam, que buscam a criação de condições trabalhistas. O mesmo se aplica ao raciocínio entre sindicato profissional e empresa, aí no âmbito do acordo coletivo de trabalho. Então, é importante, por conta dessa autonomia negocial coletiva, por conta da equivalência entre os sujeitos que negociam para celebrar instrumento negocial coletivo, a possibilidade de flexibilização do direito do trabalho. A reforma, ela privilegia a possibilidade de negociação coletiva. Ela traz expressamente nos novos artigos 611-A e 611-B, só para ficar nos artigos específicos acerca do acordo e da convenção coletiva, ela traz as matérias que poderão ser objeto de negociação. Artigo 611-A da CLT. É um rol exemplificativo, como o próprio caput do artigo revelará. Da sua leitura se revelará o caráter exemplificativo e não exaustivo das matérias que podem ser objeto de acordo e convenção coletiva do trabalho. E o artigo 611-B trará aquelas matérias defesas à negociação coletiva, ou seja, que não poderão ser objeto de negociação, que não poderão ser objeto de ajuste entre os sujeitos coletivos com personalidade sindical. Basicamente, o artigo 611-B da CLT, o novel, por conta da reforma 611-B, repete aquelas matérias com reserva constitucional, ou seja, copia o artigo 7º da Constituição da República. E não poderia ser diferente, porque há um piso mínimo, que nós chamamos de piso existencial,
para o direito do trabalho, e uma das fontes mais seguras para apontar qual esse piso mínimo é a nossa Carta Magna, é a nossa Constituição. Então, houve essa preocupação e esse cuidado por conta da reforma. Mas mesmo assim, nós veremos que no rol daquilo que pode ser negociado, há, para dizer o mínimo, dificuldades. Por quê? Porque certas matérias postas nesse rol, com certeza serão objeto de arguições de inconstitucionalidade, principalmente por meio difuso, o controle de constitucionalidade difuso que todos os juízes do trabalho podem fazer desde o primeiro grau de jurisdição para aquela reclamação trabalhista individual típica que começa no primeiro grau de jurisdição, na primeira instância do Poder Judiciário Trabalhista. Institutos historicamente consagrados por jurisprudência sedimentada do Tribunal Superior do Trabalho também foram eliminados pela reforma do trabalho. Um exemplo, as horas in itinere. Outra questão bastante polêmica do ponto de vista da constitucionalidade e do ponto de vista, pessoal, do controle de convencionalidade. O que é isso, professor? Aquele controle que se faz em relação às convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho. No caso das convenções, as convenções ratificadas pelo Brasil e que adquirem status de norma supralegal no nosso ordenamento jurídico. A reforma, me parece que em alguns pontos não se preocupou, ou pelo menos pode ser que isso seja intencional, não se preocupou exatamente com os princípios do direito do trabalho, com as peculiaridades da ciência do direito no que se refere ao direito do trabalho. Se eu posso extrair das convenções internacionais e da própria Constituição da República o princípio da proteção, basta a leitura do artigo 7º caput da Constituição, é difícil e será difícil a aplicação de certas regras trazidas pela reforma trabalhista. Dito isto, feita esta introdução, vamos ao quadro para que a gente possa, com calma, enxergar, anotar e entender um pouco mais esse quebra-cabeça, que não será montado nas nossas aulas, mas deixaremos vocês com a estratégia necessária para enfrentar essas mudanças que estão na iminência de entrarem em vigor, ok? Por favor. Vejam, flexibilização, conceito. O conceito de flexibilização é um conceito doutrinário. Então, ele poderia ser tido como sistemas legais que prevêem fórmulas opcionais ou flexíveis de estipulação de condições de trabalho, seja pelos instrumentos da negociação coletiva, seja diretamente pelos próprios empresários, no âmbito do contrato individual de trabalho. Difere da desregulamentação. Por quê, pessoal? Porque a ideia de desregulamentação é desregulamentar, é destruir, é simplesmente retirar qualquer tipo de proteção existente. Lembrando que a desigualdade material no âmbito da relação jurídica de direito do trabalho é da natureza jurídica do direito trabalhista. Daí a necessidade de proteção da figura do trabalhador. Proteção que tem assento constitucional da interpretação de todo o sistema constitucional de direitos sociais e do próprio artigo 7º da Constituição da República, lembrando que se discute se esses direitos fundamentais sociais
são cláusula pétrea. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na desregulamentação, você tem a completa substituição do legislado pelo negociado, sem contrapartidas, sem a necessidade de contrapartidas. E a reforma trabalhista, como eu disse, a ideia é a prevalência do negociado sobre o legislado, inclusive para reduzir e eliminar direitos. Isso está expresso, por exemplo, no novo texto do artigo 611-A, que é acrescentado à CLT. Entre os vários incisos, eu destaquei, nós vamos ver no quadro seguinte, os incisos 3, 12 e 13. Antes de passar para o outro quadro, pessoal, voltem aqui comigo, que eu quero deixar claro uma questão muito importante. É da essência da negociação coletiva, do acordo coletivo e da convenção coletiva que resulta desse processo negocial, a existência de contrapartidas compensatórias. Ou seja, se eu elimino ou reduzo um direito trabalhista por meio do acordo coletivo e da convenção coletiva de trabalho, lembrem-se que essas normas coletivas se equiparam à lei, têm força de lei. Se eu faço isso, necessariamente, isso é da essência do direito coletivo do trabalho, é da essência da negociação coletiva em âmbito mundial, questão posta pela OIT, em várias das suas convenções sobre liberdade sindical e sobre negociação coletiva. É necessário que eu tenha contrapartidas compensatórias. E nós veremos que a reforma diz expressamente, ela traz a disposição dizendo que não se mostra obrigatória nenhuma contrapartida. Mesmo que não houver contrapartida, não caberá a anulação da norma coletiva, do instrumento negocial coletivo. Isto está estabelecido de forma expressa nos parágrafos do artigo 611-A da CLT na redação da reforma trabalhista. Mas veja, eu costumo dizer que não é possível transformar água em vinho, nem mesmo no direito, nem mesmo sob o aspecto teórico, normativo, jurídico, e por mais que façamos um exercício de abstração. A norma, ela é trazida pelo legislador, cuja intenção é evidente, é clara, é uma intenção de limitar a atividade jurisdicional, a atividade interpretativa dos juízes do trabalho. As verdades devem ser ditas de forma clara, mas a partir do momento em que a norma é escrita, está vigente, embora um dos métodos interpretativos seja a busca da vontade do legislador, nós sabemos que não é o método interpretativo ideal, nem aquele que é acolhido pela jurisprudência. Afinal, os juízes devem buscar o espírito da lei, os juízes devem buscar o alcance das normas e os juízes devem se valer de uma interpretação, de uma hermenêutica, de uma interpretação sistemática e teleológica das normas. E quando cotejada essa disposição com o texto constitucional e com as convenções da Organização Internacional do Trabalho, é possível extrair é possível defender a sua não aplicação, até mesmo a sua inconstitucionalidade. Apesar que na inconstitucionalidade sempre há a necessidade de um confronto direto, de uma violação direta da Constituição da República. Então não é um exercício fácil, mas ele é possível, ok?
Então vamos lá. Vejam, entre os incisos do 611A, que é o 611, eu coloquei em vermelho no quadro, vocês vão perceber, sempre que é um artigo da reforma, porque nós estamos falando em algo que ainda não está vigente. Estará a partir do dia 11 de novembro, inclusive, deste ano. Aqui eu não coloquei em vermelho, mas só para que a gente tenha a ideia de possibilidades em que o negociado prevalecerá sobre o legislado. A convenção e o acordo coletivo de trabalho poderão dispor sobre intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Vejam, nós sabemos que o artigo 71 da CLT prevê um intervalo de 1 hora no mínimo para jornadas superiores a 6 horas. Até já existe a possibilidade de redução caso a empresa disponha, o empregador disponha de refeitório e obtenha a autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Porém, com a reforma, poderá, independentemente dessa autorização, independentemente da existência de refeitório, limitar o intervalo para repouso e alimentação em 30 minutos, nas jornadas superiores a 6 horas. Vejam, pessoal, é um inciso bastante polêmico do ponto de vista da sua aplicabilidade. E mesmo mediante uma interpretação sistemática. Por quê? Porque o intervalo intrajornada, ele é uma norma que diz da duração da jornada e que está intimamente ligada à questão da saúde e segurança do trabalho, ao bem-estar físico e mental do trabalhador. O intervalo intrajornada, também as normas de jornada dizem respeito ao convívio social e familiar do trabalhador. E também está intimamente ligada ao direito fundamental social previsto no artigo 6º da Constituição da República, que é o direito ao lazer, as normas da jornada em geral. Então, essa questão do intervalo intrajornada é uma norma cogente, é uma norma de ordem pública. O que faz a reforma? A reforma diz que é possível essa diminuição por acordo ou convenção coletiva de trabalho e diz também em outro dispositivo que as normas relacionadas à jornada de trabalho não são normas de saúde e segurança. Mas vejam, mais uma vez, não há como transformar água em óleo. Água e óleo não se misturam. Não há como transformar água em vinho, água em sangue. Não adianta o direito dizer que norma afeta a jornada não é norma de saúde e segurança, ser um entendimento secular que, desde os primórdios da Revolução Industrial, dizem estudos de saúde, medicina e higiene do trabalho, pesquisas no mundo todo estabelecem uma correlação direta entre jornada de trabalho e bem-estar físico e psíquico, ou seja, saúde do trabalhador, que é protegida pela nossa Constituição, pela CLT, pelas convenções internacionais da OIT, e eu destaco para vocês a convenção de número 155 da OIT sobre rigidez do meio ambiente do trabalho, saúde no trabalho. Então vejam, é muito difícil defender essa possibilidade de limitação para 30 minutos. Agora, obviamente que a discussão vai recair a partir de novembro sobre a possibilidade de reduzir para 30 minutos e se eu disser que isso é causa
danos à saúde do trabalhador, eu terei que provar, eu terei que buscar uma argumentação que foge da argumentação tida até hoje. Por que eu coloquei um asterisco? No próximo slide, nós vamos ver a redação da súmula 437 do Tribunal Superior do Trabalho. E vamos ver que o artigo 611-A é incompatível com a atual súmula 437. Mas não se preocupem, muitas das súmulas e OJs do TST, e aqui eu até uma risada tímida, são incompatíveis com a nova reforma. E veremos como o TST se comportará a partir do mês de novembro de 2017. Ok? Outra questão posta no quadro dos incisos do 611-A, também temos a possibilidade do enquadramento do grau de insalubridade em virtude de acordo e convenção coletiva de trabalho. Também discutível do ponto de vista da sua aplicabilidade, do ponto de vista da sua constitucionalidade. Por quê? Porque o que temos hoje em graus de insalubridade, pessoal? Nós temos ainda como parâmetro o salário mínimo. Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante inclusive, tenha dito que não é possível a indexação ao salário mínimo e tenha declarado inconstitucional a fixação do grau de insalubridade conforme o salário mínimo, conforme posto na legislação do trabalho e reafirmado pelas normas regulamentadoras, norma regulamentadora número 15 e anexos que trata da insalubridade. Então, vejam, o Supremo decidiu dessa forma, porém, na ausência de um parâmetro, essa discussão rendeu muitos embates entre TST e Supremo, discussões, a questão voltou para o Supremo tentou buscar um parâmetro que não fosse o salário mínimo, o Supremo disse que não há lei que estabeleça outro parâmetro, não há um critério legal que estabeleça outro parâmetro para os graus de insalubridade e fez uma interpretação conforme uma interpretação na qual preservou o salário mínimo como referencial até que sobrevenha uma legislação específica sobre a questão envolvendo a insalubridade. Então vejam, nesse caso do grau de insalubridade, 10, 20 ou 40% do salário mínimo, 10% insalubridade em grau leve, 20% em grau médio e 40% em grau elevado. Ok? Neste caso, a convenção e o acordo coletivo poderão estabelecer outros parâmetros que não dispor sobre um enquadramento do grau de insalubridade. A questão é, se entendermos que esse enquadramento, essa possibilidade de enquadrar o grau de insalubridade, dizendo que ele é leve, médio ou grave, isso significa modificar os critérios legais e científicos que dizem do grau de insalubridade. Então, é muito discutível se mostra lícito, por convenção ou acordo coletivo, trazer novos enquadramentos do grau de insalubridade, a não ser que seja para beneficiar o trabalhador no âmbito do princípio da proteção e os desdobramentos acerca do princípio da proteção. Norma mais favorável, entendimento mais benéfico ao trabalhador,
os desdobramentos do princípio da proteção. Também, outro inciso bastante questionável, pelas mesmas razões que expus anteriormente, é a prorrogação da jornada nos ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. O que nós temos hoje? A impossibilidade dessa prorrogação e a necessidade de autorização de licença prévia do Ministério do Trabalho. Então, a possibilidade de prorrogar a jornada em ambientes insalubres pelo acordo e convenção coletiva é outro ponto altamente questionável da reforma. Então eu procurei aqui trazer 3 incisos em caráter ilustrativo para demonstrar a vocês toda a sorte de dificuldades. Pessoal, quando eu falo em jornada de trabalho, eu falo em norma de saúde e segurança, embora CLT, com a reforma, diga o contrário. Não há como. Uma coisa é indissociável da outra. Vejam, eu estou gravando essa aula e nessa última semana, na semana que precede a minha gravação, o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo banimento do amianto no Brasil. Não atingiu o quórum para a declaração de inconstitucionalidade, o que faz alguns dizerem que a lei federal que permite o uso controlado do amianto continua em vigor, mas no julgamento da constitucionalidade de leis estaduais, são vários estados que têm leis que proíbem o amianto, comercialização, fabricação, transporte, a lei do Rio de Janeiro foi declarada constitucional e no âmbito dessa declaração houve a declaração incidental de inconstitucionalidade da lei federal. E no julgamento acerca da constitucionalidade das leis estaduais, foi obtido o quórum para declaração de constitucionalidade e, por sua vez, da inconstitucionalidade da lei federal, por 6-4. 6 é o quórum mínimo. Então, pessoal, na prática, o que temos é o banimento do amianto. E é interessantíssimo, aqueles que tiverem interesse, busquem o voto dos ministros Celso de Mello e Dias Toffoli, ok? Lá vocês verão como essa questão da saúde e segurança é importantíssima. Então, defender a prorrogação de jornada em ambiente insalubre é realmente bastante discutível, porque o trabalhador estará sujeito a risco grave e iminente no que se refere à sua integridade psicofísica. Bom, mas vamos lá para os parágrafos, que são muito importantes. Olha só, o parágrafo 1º, e eu falei para vocês, diz do exame da convenção e do acordo coletivo de trabalho, diz que a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º do artigo da consolidação. E nós veremos no próximo slide o que diz o parágrafo 3º. Basicamente, amarra as mãos dos juízes do trabalho, impede que os juízes do trabalho façam uma interpretação sistemática e uma interpretação não literal. Parágrafo 3º, basicamente, só permitirá a nulidade de normas coletivas se ficar comprovado a ausência dos elementos essenciais do negócio jurídico, conforme o Código Civil, o que, para muitos, é tido como um absurdo, porque não cabe ao legislador limitar a atividade jurisdicional. E nós sabemos que a interpretação é da essência da atividade jurisdicional. Parágrafo 2º. Veja, pessoal, se fosse assim, as questões envolvendo o contrato de adesão, de acordo com o próprio Código Civil,
que diz da nulidade de cláusulas em contrato de adesão, cláusulas de adesão, toda a questão que pauta o direito do consumidor, o direito consumerista, também fosse essa determinação estendida aos outros ramos do direito, você não poderia absolutamente discutir mais nenhum vício e mais nenhuma questão envolvendo as contratações. E aqui vejam, uma contratação no espectro coletivo trabalhista, uma contratação que se dá no âmbito do direito do trabalho, que é pautado pelo princípio da proteção, que é pautado pela ideia de hipossuficiência do trabalhador. Então, esse dispositivo não se coaduna com os alicerces do direito do trabalho, com a essência do direito trabalhista, que é diferente do direito civil, e mesmo no direito civil nós sabemos que existem conceitos como função social do contrato, função social da propriedade, por sua vez também na Constituição. Então veja, o próprio Código Civil é pautado por um critério, se agigantou no Código Civil de 2002, o critério da sociabilidade, da finalidade social das normas, da eticidade. Se é assim para o direito civil, em que a autonomia negocial se dá em um grau muito mais amplo do que no direito trabalhista, o que dizer da hermenêutica no direito do trabalho, da atividade interpretativa. Parágrafo 2º, outro parágrafo infeliz, porque fala que a inexistência de indicação expressa de contrapartidas recíprocas em acordo ou convenção não ensejará a nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Ou seja, mais uma vez, não permite ao Poder Judiciário do Trabalho verificar um elemento, uma característica, um requisito que é essencial à negociação coletiva: a contrapartida. E vejam, o artigo 7º, caput da Constituição, diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Além de outros que visem a melhoria da sua condição social. E a própria Constituição, ela demonstra nos incisos do artigo 7º que o acordo e a convenção coletiva de trabalho gozam de prestígio, porém com limitações, porém com a necessidade de contrapartida. Basta uma interpretação até mesmo literal dos dispositivos da Constituição, que dizem do acordo da convenção coletiva, permitem que esses acordos e convenções flexibilizem apenas algumas questões, entre elas a jornada de trabalho, entre elas, institutos como a compensação, certo? Então, é preciso muita atenção e, com certeza, haverá embates acerca da aplicação desse parágrafo 2º. No parágrafo 4º, vai falar que as ações anulatórias, a partir de agora, das convenções e acordos coletivos, terão, se houver anulação de alguma norma coletiva, a contrapartida, a cláusula compensatória deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito. Novamente, um dispositivo que vai de encontro ao princípio da proteção e aos seus desdobramentos, que vai de encontro ao caráter progressista dos direitos sociais, que é objeto de
tratado internacional firmado pelo Brasil. Eu me refiro aqui ao protocolo adicional ao tratado que diz dos direitos econômicos, sociais e culturais no âmbito interamericano, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, a OEA. O Brasil, ele é signatário do protocolo, do adicional ao protocolo de San José da Costa Rica. E o artigo 1º desse protocolo diz da necessidade de implementação progressiva e contínua dos direitos sociais. Ou seja, nada mais, nada menos do que a proibição do retrocesso social. Tudo bem, pessoal? Vejam lá. A questão do intervalo intrajornada, como eu havia me referido. Olha a atual súmula 437. Ela vai dizer que é inválido a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada, porque este constitui, prestem atenção, medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, o que é garantido por norma de ordem pública, artigo 71 da CLT, combinado, e aqui o mais importante, com o artigo 7º da inciso 22 da Constituição Federal. Veja, o inciso 22 fala da necessidade do empregador observar as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Esse princípio é uma norma aberta, é uma norma principiológica. Se complementa por meio das normas regulamentadoras e das normas do capítulo da CLT que trata da higiene, saúde e segurança do trabalho. E os estudos científicos na área de saúde e segurança, todos os anexos da NR de insalubridade estão intimamente ligados à questão da duração da jornada do trabalho e da necessidade de pausas e intervalos para repouso e para alimentação adequada. Existe uma vinculação direta entre adoecimento e jornadas estendidas, jornadas excessivas, ausência de pausas em profissões que demandam muito esforço físico de caráter penoso, atividades que exigem movimentos repetitivos a fim de evitar a exaustão física. E a questão que envolve o intervalo intrajornada é uma dessas questões. Então teremos aí grande debate nos próximos 5 anos, pelo menos, na Justiça do Trabalho. Vejam, me demorei um pouco mais por conta exatamente desses aspectos. Porque aqui é uma temática sensível, nós estamos falando de flexibilização e desregulamentação. É importante, como eu sempre digo aqui nas minhas aulas, eu procuro dar uma aula abrangente e até certo ponto aprofundar algumas temáticas. É da minha natureza, é importante para você que está estudando para concursos. Agora, eu sei que o nosso público é heterogêneo. Tem heterogêneo no sentido de necessidades diferentes. Então veja, se você, a depender do concurso, você só precisa da letra da lei. Então, sempre que reassistirem essa aula e estiverem com a apostila, estiverem com os slides, leiam exaustivamente as normas legais, as novas regras. A vida de concurseiros sabem disso. Desde os concursos menos complexos aos mais complexos, provas objetivas, testes múltipla escolha, buscam a literalidade das disposições legais, a literalidade das súmulas e OJs do TST. Então, com a reforma, mais do que nunca, aqueles que já se preparam para um cenário pós-reforma, e deve ser assim, os próximos concursos a serem lançados com provas a partir do final do ano ou começo do ano que vem,
tenham de cor, preferencialmente, as redações, o texto legal das novas normas trazidas pela reforma trabalhista, pela lei número 13.467 de 2017, ok? Invistam num código comparado, numa CLT comparada, CLT que compara texto atual com o texto da reforma. Procure aquelas menos complicadas, aquelas mais limpas do ponto de vista da apresentação gráfica, para que vocês não se confundam. Ok, pessoal? Eu volto na próxima aula para a gente dar continuidade a essa questão de flexibilização e desregulamentação e vamos falar também sobre renúncia e transação, que já são realidades em qualquer ramo do direito e é uma realidade também no direito do trabalho que se acentuará com a reforma trabalhista. Até lá, fique conosco, PCI Concurso, um abraço.